Muito bem, então muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo e como vocês sabem, vez ou outra a gente aparece aqui para falar alguma coisa. E vamos aproveitar então, estamos em época de eleição, época muito propícia para a gente ouvir uma porção de bobagem por aí. Não que nas outras épocas a gente também não ouça, e nem que essa bobagem que eu vou comentar aqui seja mais importante, mereça mais destaque, não. É só uma questão de que me deu na telha falar sobre esse assunto. Talvez eu esteja com saudades de fazer vídeos aqui, talvez não, enfim. A questão é que, dentre esse monte de coisa que a gente ouve em época de eleição, aí a gente ouve uma ideia aí de que nós talvez devêssemos zerar as dívidas das pessoas que têm o nome sujo aí na praça. Vamos artificialmente, então, dar uma canetada dizendo que ninguém deve mais nada e a gente paga de uma forma escusa, estranha e, enfim, vai dar tudo certo. Isso vai ajudar com que a gente retome a economia, retome o crescimento, aquelas coisas todas que os keynesianos adoram. Bom, mas será que esse tipo de ideia faz algum sentido? Será que seria realmente uma boa proposta? Intervenções a gente já está acostumado a conversar aqui, intervenções geralmente não produzem o resultado esperado, né? A gente intervém com uma intenção, mas a realidade nos traz um resultado muito diferente das nossas intenções. Então, a gente sabe que centralizar decisões, de cima para baixo canetar coisas, não costuma funcionar. Então vamos lá, vamos despartidarizar a discussão. Vamos esquecer quem falou, vamos analisar a ideia em si. Qual que é a ideia por trás disso, né? Na cabeça do keynesiano, ele está pensando em demanda agregada, ele está pensando em fluxo circular da renda, ele está tentando se justificar das formas mais curiosas possíveis. Mas a ideia é assim, se as pessoas estão endividadas, elas não têm muito potencial de contrair novas dívidas. Se a gente limpar o nome delas, elas podem contrair novas dívidas, com essas novas dívidas elas consomem mais, se elas consomem mais, a indústria prospera, os prestadores de serviços prosperam, tudo fica bem e a gente eleva o nosso PIB em 48%, 12%, de 3,5% a 65%, num ano só, quem sabe. Bem, isso é uma loucura, é uma fantasia, mas tem algumas implicações aqui, algumas coisas que valem ser notadas. Primeira coisa num cenário desse é que, assim, bom, de fato, os brasileiros estão com um alto nível de endividamento, né? Muitas pessoas endividadas. Primeira coisa que a gente podia se perguntar é, mas por que essas pessoas estão endividadas? E isso é um parêntese só, não é o argumento central, não é o tema exatamente do vídeo, mas é bom lembrar que muitas dessas pessoas podem e provavelmente estão endividadas até hoje, graças ao combate à marolinha. Vocês lembram da marolinha? Sim, a marolinha, que o nosso querido Molusco disse que nós passaríamos por ela sem grandes problemas, né? Os governos fazem políticas monetárias. Os governos adoram suflar os seus resultados de PIB, etc., com canetadas. Então eles fazem políticas monetárias, facilitam acesso ao crédito, fazem com que mais dinheiro circule na economia, para que assim a gente consiga fazer com que as pessoas de fato se endividem. Você estimula as pessoas a se endividarem, para que isso artificial e momentaneamente gere um pequeno boom na economia, faça com que as pessoas tenham euforia, tenham perspectivas de crescimento. Isso gera uma série de distorções, uma série de investimentos errados, isso desperdiça um monte de recursos ao longo do caminho, mas aí a gente teria que entrar na teoria austríaca dos ciclos econômicos para explicar com mais detalhes, não precisamos falar disso agora. Vamos nos contentar, melhor dizendo, com o fato de que o governo distorce o sistema de preços, distorce o valor do dinheiro, e isso dá um sinal errado para as pessoas de que elas têm mais poder de consumo do que elas realmente têm, de que elas podem se endividar mais do que elas realmente poderiam se endividar num cenário mais natural. Enfim, gera uma euforia, gera uma distorção no sistema de preços. E aí as pessoas se endividam, consomem coisas que de repente elas não poderiam ter consumido e não consigo pagar esse financiamento depois, porque aquele empréstimo não foi pautado no meu potencial de pagador, no meu potencial de gerar receita ao longo do tempo para pagar essa dívida, não foi numa canetada. O próprio crédito a mim destinado não foi oriundo de poupança prévia, é simplesmente uma distorção no sistema de preços, enfim. Isso faz com que as pessoas elevem o seu nível de endividamento em troca de algum resultado político, algum ganho de contábil no fim do período de um governo. Não é algo sustentável, não é assim que as coisas funcionam, não é assim que as coisas progridem. Desta forma, aliás, inclusive um parênteses dentro do parênteses, vocês haviam pedido que eu falasse um pouco sobre a greve dos caminhoneiros, na época, né, em que ela ocorreu, e eu não fiz um vídeo sobre isso, mas em parte a greve dos caminhoneiros está inserida nesse contexto que nós estamos falando agora. Muitos caminhoneiros, dentre as suas reivindicações, algumas delas são de que os fretes estão muito baixos, são muitos caminhoneiros para poucas entregas, né? Eles estão tendo dificuldade de pagar o financiamento dos caminhões. Bem, isso está completamente inserido nesse contexto. Bem, eles se endividaram para comprar caminhões acreditando numa situação irreal da economia, assumindo para si sinais falsos
oriundos dessa distorção de preços da intervenção governamental. Mas, voltando ao assunto então, fecha esse primeiro parênteses, vamos fechar o segundo agora. Então, é interessante se perguntar, por que essas pessoas estão estranhamente endividadas, muitas delas? Bem, pode ser que em parte, e boa parte disso, seja exatamente por conta de resultados de intervenções governamentais anteriores. E aí os governos, como se bem diz, eles geram as suas próprias demandas, no sentido de que, ao intervirem, eles geram distorções, essas distorções desagradam as pessoas naturalmente, e aí eles se apresentam como as soluções para essas distorções que eles próprios criaram, oferecendo como solução mais distorções. E claro, o custo disso é o quê? Você tem que concentrar poder nas mãos do governo, nas mãos do governante, concentrar recursos nas mãos do governante, e assim aumentar a sua esfera de ação, do poder governamental, do poder estatal e tal. Então, eu gero um problema aqui e aí eu apareço como a solução mágica para esse problema, que por sua vez vai gerar um novo problema que vai precisar que eu apareça de novo. Enfim, o governo vai sair sempre como o herói da nação, não é isso? Se não fosse pelo governo, quem faria as estradas, afinal de contas? Fechados os parênteses, a gente volta aqui. Será que se a gente do nada, de um dia para o outro, decidir tirar o nome de todo mundo da caderneta de dívidas lá da mercearia do seu Valmir, será que isso de fato vai ajudar as pessoas? Para a saúde do sistema como um todo? Isso é muito questionável, né? Porque para que servem essas listas aí, essas cadernetas de devedores, onde a gente escreve quem é que paga em dia, quem é que não paga em dia, quem é que tem receita e garantias para conseguir honrar um compromisso, quem não tem? Isso serve exatamente para que nós precifiquemos o risco. Que risco? Do empreendedor, do cara que vai emprestar, do cara que, enfim, vai fazer o financiamento. Ele está emprestando para quem? Você, se estivesse emprestando dinheiro para alguém, você não gostaria de saber se essa pessoa paga em dia ou não? Se essa pessoa tem alguma condição de pagar ou não? Acho que seria uma informação que muito provavelmente você levaria em conta. Então todos aqueles que financiam, todos aqueles que emprestam, fazem esse tipo prestam esse tipo de serviço, eles assumem isso para a composição do preço desse próprio serviço. Os bons pagadores custam menos, a gente pode ofertar um serviço mais barato. Os maus pagadores oferecem muito risco, então para valer a pena precisamos de um retorno maior. O serviço para esses, por sua vez, é mais caro. E essa informação, e veja que isso não tem nada a ver com o governo, tá? Para quem gosta de falar, como seria no anarcocapitalismo, aquelas coisas assim que as pessoas gostam de perguntar, provavelmente nós teríamos algumas agências equivalentes que gerissem exatamente esse tipo de reputação das pessoas para que elas possam fazer uso da sua boa reputação ou eventualmente paguem pela sua má reputação perante o mercado, né? Isso não é porque um órgão é governamental que a gente esteja falando de um problema governamental aqui. A reputação das pessoas vale no mercado. Também não, na verdade a reputação das pessoas vale no mercado, ponto. Isso é importante. Confiança nos diz respeito a custos de transação, etc. e tal. Então, essa informação que está dispersa aí, das pessoas que podem pagar, das que não podem, as que são boas pagadoras, as que não são, ela vale, ela teve custo para ser obtida. Se nós zerarmos essa conta, se nós eliminarmos essa informação, nós temos que obtê-la novamente. E isso tem custo. Tem custo novamente, um custo dobrado, custo em duas frentes. Primeiro, no próprio processo operacional de você novamente levantar essas informações, isso tem um custo, ok? Mas também na nova assunção de risco de todos os emprestadores, todos aqueles que vão prestar esse serviço, todos aqueles que vão assumir esse risco. Porque agora, como eles não têm essa informação, eles precisam partir de um patamar, de uma régua mínima. Bom, se nós estamos jogando no escuro, nós não sabemos mais quem paga, quem não paga, quem pode pagar, quem não pode pagar, a gente eleva o nível aqui de recompensa do nosso risco até a gente obter essa informação de novo. Então o resultado, as linhas de crédito tendenciosamente se tornariam mais caras. Então você faz a intervenção com a ideia inicial de fazer com que mais pessoas possam se endividar, uma vez que elas não estão mais endividadas, mas o resultado real é que o crédito fica mais caro e isso tem um efeito contrário. Então você está reduzindo a oferta de crédito para as pessoas. Então, só para variar um pouco, o resultado proposto e o resultado obtido podem não ser os mesmos, né? De modo que seria mais um tipo de canetada assim, simplesmente para fisgar as pessoas que estão aí meio desavisadas no meio do tiroteio, né? Isso não pode ser um motor perpétuo de geração de crescimento, nem nada do tipo. Até porque, sempre lembrando que como o governo não é exatamente um gerador de riquezas, de que modo que ele poderia pagar as dívidas dos outros? Bom, dos modos que nós já conhecemos, pelos quais o governo se financia. Então, ou ele subtrai esse mesmo recurso da própria sociedade, então indiretamente ele está obrigando que as pessoas paguem
de fato aquilo que elas devem, ou criando novas dívidas em nome dessa mesma sociedade. Então você está transferindo uma dívida de cá para cá, você está reacomodando essa dívida, mas não está, de fato, solucionando alguma coisa. Então, assim, soluções mágicas para os problemas não existem. Ou seja, é o processo contrário de querer que o governo magicamente, tchazão, ninguém mais tem dívida. Não tem como ser assim, é simplesmente impossível. Bem, por enquanto é isso. Nós voltaremos em breve com mais vídeos, alguns bem menos sérios do que esse também, porque, enfim, vocês sabem como é esse canal aqui, a gente fala do que dá na telha. Espero todos vocês aqui em breve. Um beijo na alma a todos vocês e até a próxima.